Bom dia, pessoal, bom dia. Começa agora mais uma live da nossa manhã com Deus, nosso devocional da manhã. Confesso que hoje é aquele dia mais preguiçosinho, tá chovendo, tá friozinho, o corpo quer ficar ali deitadinho, descansando, mas estamos aqui para mais um dia, para mais um momento com nosso devocional. Hoje nós vamos estar lendo aqui Gênesis. Vamos estar lendo aqui Gênesis 27, a partir do versículo 7. Eu vou estar trazendo essa mensagem para vocês. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu creio na vitória que Deus tem para as nossas vidas. Perdão, Gênesis 27 não. Gênesis 19, versículo 24. Deixa eu baixar aqui, peraí que tá. Do 24 ao 29, tá? Então vamos lá. Diz assim. Antes de começar, vamos orar, né? Quase que eu já entro na palavra, esqueci de fazer uma oração. Então é Gênesis 19, do versículo 24 ao versículo 29. Então vai abrindo a Bíblia comigo que a gente já vai estar lendo ele, tá? Já vamos estar lendo ele. Glória a Deus. Senhor, eu quero lhe agradecer primeiramente por este momento, por esta live da manhã com Deus. Que ela vá alcançando muitas vidas, a paz, bom dia. E que o Senhor possa estar, Senhor, meu Pai, cuidando, guardando e fortalecendo cada um de nós nessa manhã. Que a sua palavra do dia de hoje venha nos trazer direcionamento, uma reflexão, venha estar transformando a nossa vida, venha ser uma palavra que venha literalmente mudar o cenário, venha transformar aquilo que nós pensávamos, alinhar os nossos pensamentos com o teu, edificar os nossos projetos e que a tua graça, Pai, venha estar nessa manhã conosco. Que possamos, Senhor, mas meu Pai, ver ali a mão do Senhor nos direcionando por meio dessa palavra nessa manhã. Que o Senhor possa estar indo de encontro com cada coração que se encontra ansioso. Que o Senhor possa estar transformando esta vida. Que o dia de hoje já seja consagrado a Ti. E que o Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos trazendo boas notícias, oportunidades incríveis para o dia de hoje. Que o Senhor nos faça com que venha ser um dia de sucesso. Um dia de bons momentos, de sonhos alcançados, de transformação, de novos passos rumo ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Edifica as nossas vidas e nos ajude, Pai, a avançar e fluir. E eu lhe peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que essa live não venha ser apenas mais uma live, mas venha ser a boca do Senhor sobre as nossas vidas e um direcionamento vindo dos céus. Que o Espírito Santo tenha liberdade para fluir e falar com cada um de nós no dia de hoje, nessa manhã maravilhosa com Deus. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 19, do versículo 24 ao versículo 29. Eu vou estar lendo o versículo todo, tá bom? E aí a gente entra pra dentro da mensagem. Glória a Deus. Vamos lá. Então diz assim. Gênesis 19, a partir do versículo 24 ao 29. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade aonde Ló vivia. Eu vou estar relendo aqui
o versículo 24, que diz: então o Senhor fez chover enxofre do céu, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Mas no versículo 29 diz: porém Deus, quando arrasou a cidade da sua planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Ló era primo de Abraão e morava em Sodoma e Gomorra, tá? E então destruiu aquela cidade onde Ló vivia, porque ele não vive mais. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que Deus, Ele é justo, nós sabemos disso. E tem momentos que Ele precisa virar páginas da nossa história para que possamos viver algo novo mediante aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele vira páginas na nossa história sem nenhum tipo de arrependimento. Só que nós, seres humanos, pedimos para Deus para viver algo novo, pedimos para Deus para viver um novo tempo, pedimos para Deus para que Ele transforme situações, pedimos para Deus para que Ele restaure cenários. E muitas das vezes falamos para Deus que queremos que as coisas comecem a mudar na nossa vida. Mas para as mudanças do Senhor existirem em nós, vamos passar por um momento de transformação, por um momento de mudanças, por momentos onde muitas coisas serão deixadas para trás. E precisamos entender que não é tudo que eu vivo hoje que será algo eterno na minha vida, eterno enquanto eu estiver na terra, né? São os pequenos para sempre que nós vivemos. E no momento de mudança de ciclo, Deus, Ele começa a transformar você primeiro de dentro para fora. E Ele também vai tocando no cenário. E Ele não quer que você tenha arrependimento daquilo que foi deixado para trás. Ele não se arrepende de mudar páginas. Ele não se arrepende de fazer algo novo. Ele não se arrepende de mudar circunstâncias. Mas o problema é que nós nos arrependemos. Quando Deus começa a tocar naquilo que Ele precisa mudar para que nós possamos viver aquilo que necessariamente pedimos a Ele para viver, muitas das vezes nós nos arrependemos. Porque as mudanças, elas não tiram da zona de conforto. E muitas das vezes a transformação, ela vem quando coisas que nós queríamos tanto começam a simplesmente ser retiradas da nossa vida. Para nos tirar do comodismo. Para nos dar aquele chacoalhão necessário para o algo novo chegar. A transformação de Deus para nossa vida, ela é como se fosse literalmente uma grande reforma, onde muita coisa vai ser tirada do lugar, porque precisa ter espaço para um novo recomeço. Seja para uma restauração, seja para uma oportunidade nova, seja para viver um novo ciclo, uma nova fase, a resposta das suas orações, tudo o que você for viver na sua vida precisa ter espaço. Foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A cidade estava tomada por corrupção. Grande era a perversidade que estava alojada no coração daquele povo. Eles estavam completamente fechados sobre a verdade. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam viver os frutos do seu próprio prazer. Era uma cidade onde Deus, ele olhava e falava: a corrupção do homem está tão grande e a cegueira está tão grande que independente se eu mande profetas, independente se eu mande anjos, independente se eu mesmo descer sobre a terra, esse povo não acreditará. Porque o coração desse povo está focado nos prazeres carnais. É tão perverso e mau os teus pensamentos que não tem nem como haver mudança, porque não é Deus que é mau, não é Deus que causa maldade sobre a humanidade, mas é o próprio homem que se destrói. O próprio homem com seu coração perverso causa fome no mundo. O próprio homem com seu coração perverso causa maldade sobre a humanidade. É o próprio homem. Muitas das vezes nós falamos para Deus: por que o Senhor não faz alguma coisa, sendo que o Senhor vê o que o mundo
né, do que está acontecendo no mundo, a perversidade está se alastrando. Mas não é Deus que faz o mundo passar fome. É a corrupção. A corrupção é tão grande que as pessoas pensam no seu próprio bolso e esquecem que tem um povo precisando deles. Nós colocamos presidentes ali pedindo, né, a Deus para que direcione, para que eles venham ser melhores, nos ajudem, abaixando a inflação, os impostos. Mas o que acontece? Isso cresce. Cresce cada dia mais e mais e mais e mais. E nós queremos culpar Deus. Deus deixa a fome acontecer. Não, 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 não. As pessoas que estão no cargo de presidência, que eram para ajudar a população, roubam da população. E o que eles fazem? Acabam tirando benefícios ou abaixando benefícios da população, ou aumentando impostos, para pegar aquilo que eles roubaram e fazer com que o próprio povo pague aquilo que eles roubaram. Eles não devolvem ao povo, eles fazem um jeitinho brasileiro para fazer isso. E é isso que acontecia no Sodoma e Gomorra. A perversidade não era apenas na questão financeira da população, mas na questão em que o povo estava em uma corrupção tão grande que o abuso se tornou algo normal. A fome se tornou algo normal para muitas pessoas. A prostituição se tornou algo normal. Tanto que quando os anjos visitam Ló para falar para Ló sobre a destruição que viria sobre aquela nação, estamos lendo Gênesis 19, versículo 24 ao versículo 29. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre quando Deus decide virar a página na nossa vida. E nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. Porque para Ló, a cidade onde ele morava era um lugar confortável. Era um lugar bom. Era uma cidade com fartura. Tinha suas complicações? Tinha, como qualquer outra cidade. Mas era uma cidade que para ele, por mais que existisse toda essa corrupção, por mais que existisse tudo isso que pesava tanto, era uma cidade boa. Só que quando nós pedimos para Deus para que nós vivemos viver algo novo, muita coisa vai ter que ser deixada para trás. E Abraão foi a prova disso. Deus fez com que Abraão saísse do meio da sua parentela, deixasse toda a comodidade que ele tinha dentro da casa do seu pai. Porque Abraão era uma pessoa de muitas posses. O seu pai era um homem muito rico, tá? E fez ele ir para uma terra totalmente diferente. Ele só foi direcionado a sair da casa do seu pai. E ele só ia ver aquilo que Deus tinha para a vida dele conforme ele confiasse. Então, assim, ó, foi um trabalho muito de confiança em Deus. É literalmente crer sem ver. É a fé. Ló estava em uma cidade assim, irmãos, com muita corrupção. Era a corrupção do governo, era a corrupção do próprio povo, era a corrupção dos corações doentes que estavam ali. Era uma corrupção muito grande e uma perversidade muito grande sobre o homem daquela época, naquela cidade. Sodoma e Gomorra era considerada uma cidade de prazeres, porque ali, irmãos, era coisas horríveis, cada vez mais piores, mas que o povo, muitos amavam. Quando os anjos visitam Ló, Abraão já tinha conversado com Deus e Deus já tinha falado sobre a destruição que ia ter sobre a cidade. Abraão fala, né, para Deus: Senhor, mas se o Senhor encontrar 30 justos ali, o Senhor não destrói a cidade? Porque ele sabia que Ló estava ali. E Deus olha e fala: sim, se eu encontrar 30 justos sobre aquela cidade, eu não destruirei a cidade. Eu darei um renovo sobre a cidade. Só que Deus olhou e não achou 30 justos. E Abraão volta e diz: se o Senhor achar 20 justos, o Senhor não destrói aquela cidade? Se eu achar 20 justos, eu não destruo aquela cidade. E Deus olhou e não achou 20 justos. Ele mandou anjos ali pelaquela cidade para conversar com Ló sobre o que iria acontecer. E naquele momento, os anjos ali conversando, os homens daquela cidade viram que havia pessoas novas sobre a cidade e pensaram em fazer maldades com aqueles dois homens. Então os anjos estavam ali na casa de Ló. E os homens bateram na porta e falaram: nos entregue os homens que estão na sua casa, porque nós queremos esses homens para nós. Nós queremos, né, utilizar esses homens. Nós queremos aproveitar a vida com esses homens. Traga esses homens para cá, porque nós vamos desfrutar dos nossos próprios prazeres humanos com esses homens.
E Ló tentou fazer de tudo, literalmente, para que isso não acontecesse. E os anjos olhou para Ló e disse: nós pedimos para que você pegue sua família e saia daqui, mas não olhe para trás. E isso é um ponto importante para uma mudança de vida. Não olhe para trás. Saia você, a sua família dessa cidade, vá. E quando você chegar em um espaço mais na frente, começaremos a destruição dessa cidade, porque ela literalmente foi entregue ao maligno de uma forma tão perversa que os homens não enxergam. Que aquilo que eles fazem é tão perverso e corrupto. Não só o coração deles, mas também a todos os outros. Porque o impacto da corrupção, ele não vem só pra você, ele vem pra todo mundo. A perversidade, ela não vem só pra você que pratica, ela vem pra todo mundo. Ela começa a impactar quem tá ao seu redor. E era isso que acontecia naquela cidade. A perversão, a perversidade, a corrupção tomava conta dos corações. E isso acabava avançando pra toda uma cidade. O impacto era grande sobre aquela cidade. Então eles começam a caminhar, ele e sua esposa. E aí começa, de repente, os barulhos. Os impactos daquilo que os anjos começaram ali a fazer sobre aquela cidade, que era destruir o passado. Por que eu expliquei sobre a corrupção que existia na cidade? Porque Ló morava ali. Ele sabia tudo que acontecia de ruim. Para ele era um grande problema. Porém, ele conhecia o problema, ele sabia os problemas, ele vivia em meio ao problema, mas o lugar ainda era cômodo. Ele ainda tinha sua casa, ele ainda tinha os seus próprios prazeres ali, ele ainda tinha o seu coração voltado para aquela cidade, ele ainda tinha ali uma visão de que poderia melhorar, de que as coisas poderiam ser diferentes, de que Deus poderia fazer alguma coisa sobre aquela cidade. Ele ainda tinha o teu coração conformado. E isso acontece conosco. Nós vivemos em um cenário de dor, muitas das vezes, que não é nada confortável. Nós conhecemos os problemas que estão ali. Nós queremos mudança sobre estes problemas. Amém. Nós queremos mudança sobre esses problemas. Nós queremos que Deus faça alguma coisa. Mas quando Deus começa a tocar, dói muito. Porque nós saímos do comodismo. Nós entramos em uma fase em que as coisas estão fora do nosso controle e são novidades. No comodismo, eu tinha dores. Eu passava por problemas. Eu passava por situações difíceis. Mas eu conhecia. Eu conhecia todas elas. E aquilo era cômodo. Comodismo não é um lugar confortável. É um lugar que você conhece. Então, por eu conhecer os problemas, eu sei como lidar melhor com os conflitos, com os problemas, com as situações, com as circunstâncias. Dói, mas eu já conheço. Quando eu saio de algo ruim e vou para algo novo, o fato de não estar no meu controle e a novidade, literalmente, ser algo diferente que eu vou ter que lidar, acaba parecendo que dói mais. Eu percebo que o lugar de comodismo não era confortável, mas onde eu estou também não é, porque é um lugar de desafios, onde eu serei forjado, transformado, e muitas coisas vão ter que ser diferentes a partir daquele momento. Eu vou sair da minha zona de conforto, que não é um lugar confortável. Então eles começam ali a sair e os barulhos chamam a atenção da esposa de Ló. Eram muitos gritos, eram barulhos muito potentes, né? Porque estava sendo causada uma grande destruição sobre aquela cidade. Então eu imagino que os barulhos eram grandes. E isso atrai o quê? Curiosidade. O nosso passado atrai curiosidade. O nosso passado quer nos prender nele. Então, muitas das vezes ele vem à memória. Só que o que vem à memória não é para ficar no nosso presente. Você lembrou, passou e segue em frente. Mas o que acontece é que nós ficamos presos ao passado. E a única orientação que o anjo deu é: siga em frente, não olhe para trás. Passado paralisa. Exatamente. O passado paralisa. Porém, a mulher de Ló,
Naquele momento, ela, ouvindo o que estava acontecendo, ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal, uma coluna de sal, né? Aqui na palavra diz. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Deus, ele é justo e misericordioso, irmãos. Quando ele nos orienta para algo, ele quer que nós venhamos ter um mínimo de obediência sobre aquilo que ele nos orientou. A única coisa que ele dizia para aquelas pessoas era: siga em frente e não olhe para trás. Eu posso lembrar do que ficou para trás? Pode. Mas eu não posso olhar. Você já percebeu que quando você está num carro, o retrovisor do carro é pequenininho? Você consegue olhar para trás e ver o que está ficando para trás. Mas o seu foco tem que ser na frente. Você olha para trás para evitar acidentes, para conseguir fazer passagens de um lado de uma faixa para outra. É uma orientação, mas você não pode ficar parado olhando para trás, porque senão você... Como eu posso dizer? Um acidente grande acontece da frente. E você não consegue nem fluir tanto, porque se o seu foco estiver ali, as consequências do estar olhando para trás pode ser grande sobre a sua vida. Deus, ele é justo e misericordioso. Ele não destruiu a cidade enquanto Ló estava lá, porque havia um homem orando e zelando sobre a vida de Ló. Abraão, quando ele perguntou para Deus: se você achar um justo ali, você não destrói aquela cidade, não era por conta da cidade em si, mas é porque ele sabia que Ló e sua família estavam ali naquela cidade. Ele jamais tira você ou eu de uma situação se ele não tiver já levantado um escape para nós. Deus jamais vai tirar você de um cenário e te colocar em um lugar onde não tem nada, aonde você vai ser só desafiado o tempo todo e aonde não tem um escape ali, para um cuidado, um zelo por você. Deus enviou anjos para avisar Ló, mas mesmo assim muitos zombaram da advertência. A esposa de Ló olhou para trás, era a única coisa que ela tinha que fazer, era focar no que Deus tinha para eles. E o que ela fez? Olhou para trás. Ela não deu ouvidos à advertência de Deus, ela não deu ouvidos àquilo que os anjos orientaram. Era apenas uma missão e ela falhou. Quando você pede para viver algo novo de Deus, ele fala para você que você vai viver, só que enquanto você continuar focando no que ficou para trás e enchendo a sua bagagem de coisas do passado, você vai estar tão sobrecarregado quanto a esposa de Ló. E você vai paralisar, você vai travar no meio do caminho. O passado, ele é lembrança, ele não é a tua vida no momento atual. Então não se prenda àquilo que Deus já te libertou. Não tem como viver o novo preso ao passado. Já se diz a palavra passado, o que ficou para trás. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E isso é um símbolo muito grande. É um símbolo de quem não consegue se desapegar do que Deus já decretou como fim sobre a tua vida. Se o passado fosse bom, ele estaria no teu presente e faria parte dele. Tem coisas da nossa vida que Deus vai tirar por um período e depois vai nos devolver 10 vezes mais, mas não será igual o que foi no passado. Restará lembranças do passado, mas daqui pra frente a restauração do que Deus tem pra sua vida será 10 vezes maior. Não poderá ser comparado. Não poderá ser comparado. Aquilo que perdido foi com aquilo que Deus tem pra tua vida. É exatamente como o nosso irmão falou. Não se põe vinho novo em odres velhos, irmãos, porque isso não funciona. O odre racha e não flui, não tem como. Não tem como. Muitas das vezes nós lutamos para caber naquilo que nós acreditamos que é algo reluzente que ficou no passado. Isso sobrecarrega, isso nos destrói e nós não vemos. Assim como Ló. Você entende que Ló, Deus tirou Ló do meio de um cenário que era o próprio caos para transformar a vida de Ló. Porém, Ló,
Ele teve várias oportunidades que ele poderia ter saído dali. Você concorda? Ele não era uma pessoa que não tinha condições. Ele tinha condições. Ele poderia sair dali de onde ele estava. Mas havia ali algo que ainda prendia o coração de Ló sobre aquela cidade. Só que Deus, ele é tão bom que ele alertou Ló sobre a situação, orientou Ló sobre o que ele deveria fazer. E nessa manhã tem orientação de Deus sobre a sua vida. Você pediu para Deus coisas no seu projeto, você falou para Deus sobre os propósitos que ele tem para sua vida, você falou sobre os teus sonhos e Deus tem orientação no dia de hoje para tua vida. Quer viver algo novo com Deus? Não olhe para trás. O teu passado não vai influenciar em nada na tua vida atual. Ele só te prende. Então para de perder tempo com aquilo que Deus já deixou para trás e foca no que tem na frente. Você pode até olhar para trás no retrovisor da vida para poder relembrar alguns momentos, mas não se aprisione a estes momentos. Não tem como voltar. Deus destruiu a cidade. Se Deus só tivesse levado Ló para outra cidade e tivesse deixado Sodoma e Gomorra do jeito que estava, Ló voltaria para Sodoma e Gomorra. Ele voltaria. Porque ali Ló tinha o seu emprego, tinha a sua casinha, tinha o seu conforto. Deus precisou destruir Sodoma e Gomorra para que Ló não voltasse para lá. Porque a primeira oportunidade que ele tivesse, irmãos, ele voltaria. Ele voltaria. Só que o projeto de Deus com Ló não era mais ali. E quantas vezes Deus nos livrou de situações relacionadas a lugares, a pessoas, a situações que pareciam confortáveis, mas que estavam nos afastando do propósito dele. Não tem como viver algo novo de Deus preso àquilo que ele já tirou da tua vida. Tem coisas que Deus nos livrou e nós insistimos que continue ali. Amizades. Tem amizades, irmãos, que não era nem mais pra estar na tua vida. Só que você olha e fala: ai, mas essa pessoa tão querida, me ajudou tanto. Ótimo que te ajudou no passado. Guarde esse respeito, essa honra, essa alegria, esse zelo, esse cuidado, esse amor, esse afeto. Guarde. Mas se Deus mandou separar, ter mudança, é porque o propósito não tá mais alinhado. E aquela pessoa não faz mais presente. Deus pode restaurar e trazer na sua vida lá na frente? Pode. Por isso que a gente finaliza ciclos com respeito. Mas não é mais pra estar ali. Muitas das vezes você não vive propósitos de Deus porque tem pessoas na sua vida que você está insistindo que fique, quando Deus já tentou encerrar esse ciclo 365 vezes, mas você continua em ficar segurando pessoas na sua vida. Eu comecei a fluir na minha vida quando eu entendi que tinham amizades que não foram feitas pra mim. Só que eu só entendi isso quando eu pedi pra Deus pra me mostrar o que estava acontecendo. Eu falei: Senhor, eu tô vendo que tem alguma coisa aqui que o Senhor tá tentando tocar. Me mostra o que é, porque eu preciso entender o que eu preciso mudar ou tirar pra que eu possa fluir. E quando Deus me mostrou, irmãos, eu falei assim: meu Deus, que eu não fique irada, que eu não fique chateada, que eu não me machuque com isso. Mas, Senhor, às vezes dá vontade de desrever, sabe? Porque eu me magoei quando eu vi a face da pessoa por trás daquilo que ela me mostrava ser. Porque o espelho, ele só te mostra uma parte. Ele não te mostra tudo. E se você soubesse o porquê que Deus tirou tanta coisa da sua vida e Ele te mostrasse, Ele não nos mostra, irmãos, porque senão nós carregaríamos em nós muitos arrependimentos por dedicar tempo a alguma coisa que não era pra ser. Ele só tira com cuidado, com zelo, pra não nos ferir. Só que nós nos ferimos porque queremos que aquilo continue. Só que se Deus te mostrasse o porquê Ele tirou, grande seria o arrependimento. Grande seria, e talvez você não estivesse preparado para passar por esse arrependimento. Porque a frustração seria grande. É exatamente, mas Deus vai precisar cortar esse cordão. Tem coisas que não são para ficar, irmãos. Tem coisas que são passageiras na nossa vida, só que nós insistimos.
Só que como viver algo novo, travado no mesmo lugar? Não tem como. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida onde você está? Tem. Mas tem coisas que Deus vai precisar te tirar daí para que você possa viver. Abraão, no meio da parentela dele, ele não seria reconhecido como pai da fé. Não seria. Porque as pessoas conheciam Abraão desde pequeno. E eles olham para Abraão com aquele olhar de quando eles conheciam Abraão. Ah, ele agora é bom. Ele é referência, ele é maduro. Mas ele continua sendo o mesmo Abraãozinho que a gente conhecia. E Deus não quer Abraãozinho, Deus quer Abraão. E para ter esse amadurecimento, ele precisava sair da casa do seu pai. José, se ele não fosse vendido por escravos, pelos seus irmãos, para ser escravos, ele não seria um governador. Porque para os seus irmãos, ele era apenas um garoto mimado, mais amado, destaque pelo teu pai, mas era alguém que não tinha futuro. E Deus precisou tirar José de onde ele estava. Levar para onde levou, amadurecer José da forma que amadureceu. Transformado José do jeito que transformou. Afastou da família porque, irmãos, muitas das vezes o passado não nos deixa fluir. Não nos deixa, irmãos. Porque eles não te enxergam como você se enxerga. Por isso que Deus te afasta. Deus afasta. Se você pegar uma pessoa que te conheceu há 10 anos atrás, ela vai lembrar todos os fatos de como você é. Ah, você era imadura, você era ciumenta. Ah, você era possessiva. Ah, você era reclamona. Ah, você... Não, você era uma pessoa que vivia na vida de baladas, de bebidas. Você era uma pessoa que usava muitas coisas ilícitas. Você era uma pessoa que vivia a vida todo vapor, era a vida louca. E a pessoa olha pra você hoje e fala assim, eu não te reconheço. E é exatamente isso que Deus precisa que nós venhamos fazer. Amadurecer ao ponto de ser irreconhecível. Porque quem te conhecia lá atrás vai continuar te enxergando da mesma forma. E é por isso que você não cresce. Porque a mentalidade do outro é, nós crescemos juntos. Se eu não fluir, alcancei o ápice, essa pessoa não pode também. É por isso que quando você começa a crescer na vida, as pessoas começam a falar o quê? Tá mexendo com coisa errada. É a primeira coisa que falam. Tá mexendo com coisa errada. Tá fluindo? Tá crescendo? Tá vivendo promessas? Não é porque você orou. É porque você tem sorte. Ou porque você tá mexendo com coisa errada. Porque pra quem tá de fora e te conhece desde pequeno, é isso que você tá fazendo. E você pode ter certeza que antes da sorte vem sempre a coisa errada. Sempre vai ser a coisa errada. O foco vai ser isso. Porque as pessoas não acreditam que você pode chegar onde você tá chegando. Elas não acreditam que você vai viver o que você está vivendo. O foco delas vai ser quem você era, não quem você está se tornando. É por isso que Deus tira. É por isso que Deus afasta. E mesmo assim, a nossa alma muitas das vezes insiste em ficar olhando para trás. E a gente não flui. Quando você fica olhando para as coisas que se passaram, você cria traumas. Ah, eu queria tanto viver isso de novo. Você não vai viver isso de novo. Juliana, mas se Deus fizer alguma coisa... Deus pode fazer, mas vai ser 10 vezes melhor. Não vai ser igual às coisas que se passaram. Não vai, porque tudo se faz novo com Deus, irmãos. O relacionamento não será mais o mesmo. Será muito melhor. Então começa a focar naquilo que Deus vai fazer, não naquilo que se passou. Porque senão você não vive o que Deus vai fazer. O passado te prende. O passado aprisiona. Muitas das vezes tem gente que fala assim, eu não consigo viver nada na minha vida. É macumba. Filho, você sabia que tem poder na oração? Você orou, a macumba é desfeita. Que macumba é essa que gruda e não sai? Há poder no nome de Jesus, irmãos. E não há nada que fique de pé, não. É jejum e oração. E isso destrava tudo na sua vida. Jejum e oração. Que macumba poderosa é essa maior que o seu Deus? Não existe isso não, irmãos. As pessoas têm mais medo de macumba do que de oração. Você sabia que a oração tem um poder tão grande, maior que macumba? Aí eu vejo muitos comentários assim, nossa, Ju, ora por fulana que tá travada com magia negra. Tá travada com macumba. Você já orou? Porque no nome de Jesus ainda há poder. E quando você ora, quando você jejua, tudo muda.
Não é a oração da Juliana que é a mais forte, é a oração sincera que é a mais forte que existe. Então, quando você ora por alguém com sinceridade, tudo muda. Só que a gente foca muito nas coisas ruins, como se elas tivessem um grande poder sobre nós, maior do que o nosso próprio Deus. Ai, o problema é tão grande. O seu Deus é maior. Nada dá certo na minha vida porque parece que fizeram macumba pra mim. Minha filha, vai orar, vai jejuar, porque o seu Deus é maior. O que trava nós, muitas das vezes, somos nós mesmos. Seja o nosso pensamento focado no que é tão pequeno. Não tô falando que a obra de macumba não tem poder. Tem poder. Mas o seu Deus é maior. A gente tá invertendo muitos papéis. Colocando as coisas do mundo maior do que o nosso Deus. E não é assim. Ele continua sendo maior do que o cenário, do que as circunstâncias, do que as amizades, do que o mundo diz. Ele continua sendo maior. Às vezes nós falamos assim, eu não vou conseguir porque alguém lá no passado disse que eu não conseguiria. O teu passado não se faz mais presente. O teu passado não determina nada na sua vida. A voz do povo não é a voz de Deus. Ele continua sendo maior. Ele continua sendo o autor. Ele continua sendo a mais. Ele continua sendo, irmãos, sendo Deus. Então por que você dá tanto ouvido à voz do mundo? E esquece a voz que te chamou pelo nome e disse, não temas porque eu sou contigo. E ainda disse mais, tudo você pode por meio daquele que fortalece. Né? Muitas das vezes nós usamos isso. Nós nos auto-sabotamos em todo o tempo, irmãos. Tem coisa ruim que você imaginou que aconteceria. Mas você sabia que a nossa mente, infelizmente, por conta de tudo aquilo que nós vivemos, nós acabamos entrando numa religião na nossa mente de coisas negativas. E isso flui muito. E o que acontece? Muitas das vezes nós imaginamos 365 coisas negativas por dia que não vão acontecer, que não vai acontecer. Mas você foca tanto no ruim que você acaba atraindo coisas que não iriam nem acontecer, mas você foca e você se auto-sabota. Ah, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque e vai dar errado. Mas você já determinou que vai dar errado antes de Deus determinar que vai dar errado. Deus nem falou que ia dar errado e você já tá aí, ó. Vai dar errado. E aí você não faz. E aí você se auto-sabota. Se eu parasse de fazer os meus vídeos por tantas pessoas que já entraram criticando, irmãos, eu já teria parado faz muito tempo. Sempre vai ter gente pra criticar, sempre vai ter gente pra falar coisas, sempre vai ter gente pra levantar falsos testemunhos sobre você, sempre vai ter gente pra tentar limitar os seus sonhos, e se você ficar dando ouvido, você mesmo se paralisa, porque ninguém tem esse poder de te paralisar. Quem paralisa você é você mesmo. Alguém falou algo ruim, você tem a opção de continuar fluindo independente do que falaram, porque você não é o que falam. Você não é o que pensam, você não é o que acham. Você é o que Deus está te projetando para ser, te capacitando para ser. Então, você tem uma promessa sobre a tua vida. Alguém criticou, você tem que escolher, eu vou ouvir o que o homem fala ou vou continuar seguindo porque eu sei quem me chamou. É uma opção. Eu posso continuar andando e fluindo, ou eu posso parar e ficar ali, pensando que eu sou exatamente aquilo que falaram sobre mim e me sabotar. Ou eu posso continuar fluindo e falando, não importa o que falam, o que digam, o que pensem. Eu sei quem me chamou, eu sei que é Deus, eu sei que vai dar tudo certo, porque quem me chamou não apenas prometeu, mas garante. Ponto. É o foco. Eu tô com o meu foco na onde? No mundo ou em Deus? No versículo 29, diz assim: assim quando Deus destruiu a cidade da planície, ele lembrou-se de Abraão. Então tirou Ló do meio da catástrofe, né? Mesmo no juízo, vemos a graça de Deus. Deus, ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão. E por causa da intercessão de Abraão sobre a vida de Ló, Ló foi poupado, né? Isso ia ser ali, esse poupar ia ser para a família inteira. Só que a mulher decidiu olhar para trás. Olhou para o passado, se deu mal. Parou. A história dela não muda. Ela ficou ali. O passado chamou, ela deu ouvido, olhou para trás e ficou parada.
Não tinha mais com o que fazer. Porque foi só uma orientação. Não foca no passado. E ela fez o quê? Olhou para trás. Isso nos mostra que a oração do justo, ela tem poder de mudar destino. E as escolhas que nós tomamos também. Elas têm poder de salvar a nossa vida, irmãos. O passado, ele não faz parte do que Deus reservou para você. Você pediu para Deus para viver algo novo. Você não vive algo novo olhando para trás. Você não vive algo novo parado tentando remoer o passado. Você não vive algo novo pegando a tua bagagem e enchendo de coisas do passado, porque isso vai te sobrecarregar, a luta vai ficar maior, o fardo vai ficar mais pesado e você vai se sentir mais, como eu posso dizer, travado para aquilo que você tá fazendo. Aí você olha para Deus e fala: nossa, Deus não tá fazendo nada, tá tudo doendo, tá tudo dolorido, a situação tá piorando. Não é porque Deus escolheu isso, mas você optou por tentar carregar o passado em você. E a bagagem do passado, ela pesa muito. Deus não pode colocar coisas novas na sua vida se você está em uma casinha no meio do deserto com um monte de coisa acumulada. Porque o que Deus colocar em um lugar acumulado, mais acumulado aquele lugar fica. Você não consegue aproveitar. Por quê? Porque tem muita coisa acumulada. Deus, ele não é um Deus acumulador. Por isso que ele diz, quando você aceita Jesus, as coisas velhas ficam para trás, porque a partir daquele momento coisas novas precisam entrar e você precisa ter espaço para aquilo. Espaço para fluir. Como eu vou fluir? Travado. Você já assistiu ou já conheceu alguém acumulador? Tudo que você olha na casa daquela pessoa parece um grande lixo. Porque é muito acúmulo. Aquilo até estressa. Eu já fui em casa de pessoas que era tanta coisa, assim, era tanta coisa que você olhava e falava assim: meu Deus, acho que eu sou muito minimalista. Porque é tanta coisa que você fala que não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Você olha pro lado, você olha pro outro, é tanta coisa ali que você fica... dá até agonia. E aí a pessoa ainda quer comprar mais coisa pra colocar onde não tem mais espaço. Tem lugar que é até bonitinho, né? O pessoal pega as coisas que eram do passado e começa a colocar na parede, é muita coisa. E aí você fala: nossa, que legal, é uma casa de histórias. Mas é tanta coisa acumulada que chega uma hora que parece que o ambiente começa a ficar pesado. Porque é muito peso, muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. E aí vira um ambiente de agonia. Quem mora já é acostumado. Mas quem tá chegando começa a falar: nossa, né? Até pesa assim a gente. É tanta coisa, é muita coisa. Com Deus não é assim. Deus, quando ele tem algo pra nossa vida, ele vai tirar muita coisa do lugar. E é isso que dói. Muitos querem viver algo novo, mas poucos realmente vivem. Por quê? Porque quem vive aprendeu a abrir mão. Quem não vive é aquele que continuou segurando. Eu não consigo arrumar um relacionamento novo. Lógico, vive parando, olhando pro passado pra ficar chorando pelo passado. Mas é que as lembranças, os traumas, os transtornos. Não tem como viver algo novo. Travado no passado. Eu quero uma porta de emprego nova. Mas onde eu trabalhava, o salário era tão bom, era isso, era aquilo, era não sei o que, não sei o que. Não tem como viver algo novo olhando pro passado. Nós precisamos alinhar o nosso foco, irmãos. Se o meu foco é fluir, por que eu tô travada? Se o meu foco é viver algo extraordinário, o extraordinário é novidade. Por que eu ainda tô olhando para trás? Se o meu foco é lá na frente, por que eu tô olhando para trás? Tem coisas que Deus já fechou na sua vida, ciclos que Ele encerrou na sua vida, mas você tem insistido em ficar. Você tá tentando abrir uma brechinha no meio da porta, falando: não, pai, calma, o Senhor fechou a porta, mas só abre um pouquinho. Quando eu quiser, eu dou um pulo no passado, dou um pulo no presente, dou um pulo no passado, dou um pulo no presente.
Deus, ele não quer manter portas entreabertas. Ciclos encerrados são ciclos encerrados. Que fiquem na memória. Mas não na tua convivência, não no teu presente. Tem memórias que já foram enterradas, mas o coração ainda quer não apenas visitar, mas fazer morada ali. Você vai viver algo novo fazendo morada naquilo que era pra ter deixado pra trás? Não. Então por que tá parando? Tem pessoas que vivem casamentos e o casamento parece uma ladeira, de tanto que desce. E a pessoa fala assim, nossa, meu casamento, ele não flui. E aí você olha pra pessoa e fala assim, vamos conversar um pouco sobre o seu casamento. A pessoa já tá pensando, se um dia eu terminar com essa pessoa, eu vou voltar com fulano. Se você quer voltar com fulano, porque você tem um casamento. Vamos começar por aí. O meu casamento não flui, não vai fluir. Você quer voltar com o passado, pensando já em encerrar o que Deus tem pra tua vida no presente, já pensando no plano B, que o plano B é voltar com o meu... Pelo amor de Deus, irmãos. Se você tem um presente, zele pelo seu presente, cuide do que Deus te deu no hoje. Cada dia tem seus próprios problemas. Foca no hoje. Não foca no passado e não foca no futuro. Foca no hoje. Lembrando que, para viver o futuro que eu sonho, eu preciso focar no meu presente. Porque os passos atuais, não é os que se foram, porque não tem como voltar. É o que eu faço hoje, determina o meu futuro. O que você faz hoje determina o que você vai viver. Se você ficar focando no passado, você não anda. Se você focar no futuro, isso pode te assustar. Porque às vezes as circunstâncias do hoje não são algo que você olha e fala, realmente, o que eu tô vivendo hoje vai me fazer alcançar isso. Às vezes ainda não é. E cada passinho conta, então eu preciso dar os meus passinhos. Eu preciso fluir. E para fluir, eu preciso entender que o meu passinho hoje é importante pro meu fluir do amanhã, tá? Cada passinho é importante. Não despreze os seus passinhos de hoje. O passado, ele não faz parte do que Deus reservou pra tua frente. Talvez ele tenha te amadurecido, te desenvolvido, feito muitas coisas em você, tá? Mas ele não faz mais parte do teu presente. A esposa de Ló nos ensina isso. Um gesto que ela teve, que foi olhar pra trás, fez ela parar a história inteira dela. A história da mulher de Ló podia ser diferente, mas ela parou ali. Ela escolheu. O direcionamento foi, não olha pra trás. E ela escolheu. Não foi, eu sou impulsiva. Não, é escolha. Você escolhe ser impulsiva. Você pode muito bem falar assim, ó, eu vou lutar contra a minha impossibilidade, porque eu não sou o que minha carne quer. Eu sou o que eu escolho ser. Isso é liberdade. Liberdade de escolha. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha em continuar parada, eu tenho escolha em continuar andando. Eu tenho escolha em continuar no passado, eu tenho escolha de continuar indo pra frente. Eu tenho escolha de sair do deserto ou de fazer morada no deserto. Mas o deserto nunca foi lugar de fazer morada. Mas as minhas ações podem me fazer morada ali. Eu escolho parar o propósito de Deus na minha vida. Ai, Juliana, o inimigo tocou na minha vida e, destruiu o meu propósito. Não, querida, não destruiu. Você entregou o propósito. O inimigo não tem poder para destruir o teu propósito. Ele te influencia a parar. Ele te influencia a desistir. Ele te influencia a entregar os pontos. Ele te influencia a enterrar o projeto. Ele não tem poder de pegar o que Deus colocou na sua mão e falar, tomei e acabou. Não vai mais viver. Não, ele não tem esse poder. Você tem o poder de dar pra ele aquilo que Deus colocou na sua mão. Esse é o propósito. Aqui é uma caixinha de Beauty Blender, tá, irmãos? Da minha coisinha. Eu guardo aqui dentro da Ruby Rose. Eu guardo aqui dentro meus brincos. Vai que alguém pense alguma coisa errada, né? É só uma caixinha de maquiagem, coisa de maquiagem. Então, irmãos, nós precisamos entender que
O inimigo, ele não tem todo esse poder que você pensa. Ele tem poder. Mas se ele tivesse tanto poder como você pensa, ali no deserto onde ele estava com Jesus, ele tinha literalmente feito Jesus parar o propósito dele. Jesus, eu vou te dar o mundo. Você vai viver o que eu tô mandando. E ia pegar Jesus e ia fazer o que ele quisesse. Só que ele não tem esse poder. Então, o que nos mostra ali na passagem de Jesus e do inimigo ali no monte? Mostra que o inimigo influencia. Então ele mostra pra você que você não vai conseguir. Ele mostra que o cenário é ruim. É a primeira estratégia. Mostrar que não vai dar certo. Se você cair, ok. Você caiu. Vida que segue pra ele, né? Porque pra você trava. Você não aceitou, você continuou. Aí ele vai começar a tentar tocar. Em áreas que que ele sabe que vai doer. Mas eu oro, ele não tá nem aí que você ora. Você ora só no domingo, ele não tá nem aí. Ah, eu li minha Bíblia no domingo. Tá, hoje já é terça-feira. Ele não tá nem aí que você leu sua Bíblia no domingo. Ah, eu deixo minha Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante. Você acha que ele mesmo, que o inimigo, você acha que ele vai parar o tempo dele pra ir lá na sua Bíblia e falar, vou ler o Salmo 91 e me expulsar porque ela deixou aberta. Ai, meu Deus. A palavra do Senhor, ela tem poder, mas quando ela é lida, tá? Você deixou a Bíblia aberta no Salmo 91, virou decoração. Ela é poderosa quando ela é lida. Se você não lê, ela não tem poder nenhum. Se você não abre tua Bíblia e não lê o Salmo 91 na sua casa todo dia, sua casa não tá protegida. Se você não ora na sua casa, ela não tá protegida. Ai, mas eu deixei a Bíblia aberta na estante, já tá com tanto pó a Bíblia, que o inimigo nem sabe mais que aquilo ali é uma Bíblia. Ele olha e fala assim, ó, objeto de decoração. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos é o certo e não é. Nós achamos às vezes que o inimigo, ele tá agindo na nossa vida quando na verdade foi nós que desistimos. Você enterrou seu passado, os seus sonhos, você enterrou suas metas. No seu passado você enterrou seus planos, seus objetivos. Coisas que você pode hoje desenterrar e seguir em frente. E falar, o propósito é meu, eu decidi que eu vou vivê-lo sim. Vão dizer coisas, tô nem aí, vou continuar. Vão falar não sei o que, não tô nem aí. Eu liguei um modo na minha vida chamado não tô nem aí. Eu liguei esse modo na minha vida. E não é pecado, tá? Ligar esse modo. O modo não tô nem aí é, independente do que falem, independente do que pensam, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou. Porque maior do que o que falam de mim é aquilo que Deus me chamou. Não só pra ser, mas que Ele decretou sobre a minha vida, que Ele me orientou pra que eu pudesse fazer. O maior sempre vai ser Ele. Então, o que falam, o que pensam, o que digam, não tem nada a ver. Não me importa. Porque não determina nada na minha vida, irmãos. Você fazendo ou não fazendo, vão falar. Tá? Vão falar. Na boca do povo, você sempre vai ser a pior pessoa do mundo. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas vão te observar. Não pelo que você é, mas pelo que elas imaginam sobre você. Elas vão olhar mais sobre elas do que sobre você. Então vai ter muita gente que você vai ser incrível. E pra muita gente você não vai prestar. Ah, mas ela ora, ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa que jejua, ela é uma pessoa que ajuda pessoas. Ela já até ajudou quem tá ferindo ela. Mas na boca daquela pessoa você sempre vai ser uma pessoa que não presta. Quando ela precisar, ela sempre vai pedir ajuda pra você, mas você sempre vai ser uma pessoa que não presta. Então não foque no que vão falar, no que vão pensar, no que vão dizer. Ai, mas vão levantar fofoquinha, tá bom, você é o que falaram na fofoquinha? Não, então segue em frente. E se você é, você vai fazer o quê? Você é, então segue em frente. Você entende? Para as duas possibilidades, você é ou não, só segue em frente. A esposa de Ló, ela travou ali. Ela ficou congelada entre o que foi e entre o que nunca ela será. Porque tinha coisas incríveis para ela viver, mas ela não viveu por conta de escolhas. Não foi o inimigo que fez ela travar ali, foi ela que escolheu. Ela escolheu olhar para trás, sabendo que não era para olhar. Você sabia que não era para desistir. E você desistiu. Foi coisa do inimigo. Ele pode ter influenciado, mas quem desistiu foi você. O povo, para viver na Terra Prometida, tinha que caminhar 40 dias. Caminharam 40 anos. Ai, porque o inimigo... Não tinha nada a ver com o inimigo. O povo murmurava, era idólatra,
Desacreditava de Deus mesmo vendo todos os sinais que ele mandava todos os dias. Foi escolhas. Deus tirou do Egito aquele povo, mas eles escolheram continuar com os mesmos costumes de lá. Eles escolheram continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam lá. Você saiu do Egito, é tempo de mudar. Os hábitos mudam. Os costumes mudam, as ações mudam, a forma de observar muda. Com Deus tudo muda. Não adianta sair do Egito continuando com os mesmos costumes de lá. Se não há mudança em você, porque a primeira mudança é aqui, você não flui. A mudança era para todo aquele povo. Nem metade do povo viveu a promessa. Por quê? Porque é coisa do inimigo? Não. Porque simplesmente as tuas ações não eram um ponto importante para viver o extraordinário. Era o que eles precisavam mais mudar. Mas para eles não era um ponto importante. Vou continuar sendo idólatra. Vou continuar fazendo isso. Vou continuar fazendo aquilo. Então tá bom. Então não vive o que Deus tem para você. É uma escolha sua. Depois não culpa o inimigo porque ele tá sendo idolatrado e exaltado em coisas que ele nem fez. Ah, o inimigo destruiu meu casamento. Você casado, procurava um monte de mulher, traiu sua esposa, não valorizava o que você tinha em casa, foi coisa do inimigo? Ele influenciou o cenário, mas quem caiu foi você. Você tinha um não, mas você optou pelo sim. A gente tem que aprender a ter estratégia, irmãos. Tem coisa que não é o inimigo, tem coisa que sou eu e sou você. Ah, eu não vivi ainda o que Deus me prometeu. É coisa do inimigo. Você não viveu porque você parou pra murmurar, parou pra reclamar, desistiu 300 vezes. Então não culpa Deus e nem o inimigo por aquilo que você mesmo fez. Deus tardou e não falhou. Deus tarda, mas não falha. Mentira. O Deus que eu conheço, ele nunca tarda, porque tudo tá no tempo dele. Ele não tarda e não falha. Ponto. Ponto. Nós precisamos, irmãos, entender que a verdade nos liberta. Mas muitas das vezes o que nós queremos é que tudo seja muito manso. Não é revolta. É porque as pessoas elas gostam de ser tratadas com mansidão. Só que a mansidão não te faz despertar. Se você não ouve uma verdade literalmente crua na tua frente, você sempre vai pensar que o certo é o continuar fazendo o errado. E aí nada flui. Aí você culpa a Deus, porque ele tá demorando. Sendo que nós não estamos entendendo o que é pra fazer. Então, às vezes, a verdade é aquilo que vai bater de frente com você. E vai te dar aquele chacoalhão que você precisa. Para que você possa fluir. Porque se não houver mudanças no nosso posicionamento, na nossa confiança no Senhor, e a intenção de agora, daqui pra frente, é coisas novas, eu preciso fluir, você não vai mudar. Se você ficar focando no eu quero viver algo novo, mas com o passado nas minhas mãos, você não vai viver algo novo. O que vai estar nas suas mãos são só correntes que te prendem e não te permitem fluir. Você deslumbra o que Deus pode fazer, mas não vive por conta dessas prisões que são invisíveis, mas que te travam tanto. Por que você ainda vive preso ao passado quando Deus já destruiu o passado? Já fechou ciclos e já te disse que tem algo novo construído para você. É tempo, irmãos, de deixarmos o passado para trás para vivermos o que Deus tem para nós. É tempo de nos libertarmos e liberar espaço nas nossas vidas para viver a promessa. É tempo de fechar portas que Deus trancou, porque a próxima só vai se abrir quando nós decidirmos seguir em frente. Portas na minha vida e na sua vida só vão se abrir quando decidirmos que é tempo de posicionamento para seguir em frente. E isso é uma escolha. E a escolha é simples e você que precisa decidir o que você vai fazer daqui para frente. Você pode escolher, o passado não vai fazer mais parte do meu futuro. O que Deus reservou para mim não está no meu passado. Ou você pode escolher, eu vou continuar aqui. Porque é cômodo, porque é conhecido.
Mas será que vale a pena? Até que ponto o passado vale a pena? Até que ponto vale a pena travar-se no passado? Precisamos seguir, irmãos. Não é tempo de parar. O Eduardo Souza colocou: eu já fui muito prejudicado e isso nos prejudica mesmo. O passado nos prejudica. Quando nós paramos nele, isso nos prejudica. Tem coisas que nós ficamos presos no passado quando pessoas nos ferem. Tem pessoas que te feriram no passado, nunca te pediram perdão. Só que você olha pra aquilo e você fica levando aquela raiva em você. Se você não perdoar e não seguir em frente, você pode não conviver com a pessoa, porque é uma escolha sua. Você não é obrigado a conviver com quem te feriu. Porque isso é muita falsidade também, né? Ai, fingir que tá tudo bem. Não. Me feriu, me machucou, me traumatizou, não quero mais seguir com aquela pessoa. Mas óbvio, vai ter respeito. Se a pessoa vir falar com a gente, vai ter respeito, vai ter educação, que você tem educação. Mas eu não vou deixar mais aquilo me prejudicar. A falta de perdão também te prejudica. Também é uma corrente que te prende ao passado. Às vezes a gente fica com um monte de coisa presa na nossa mente de coisas negativas. Mas o perdão é principal, irmãos. Perdoar é necessário. Você perdoa quem te feriu. Você não é obrigado a conviver. Tá? Perdoar, você tem que perdoar. A pessoa precisou de você, você vai ajudar, você vai fazer o que você puder. Conviver é algo muito pessoal. Você não é obrigado a conviver com quem te machucou. Mas perdoar, você tem que perdoar. E isso não quer dizer que, eu vou fazer a pessoa fluir. É pra você fluir. Porque enquanto você ficar amargurado com aquilo, você não flui. Entendeu? Eu já ouvi tantas coisas ao meu respeito que não são nem um pouco verdade sobre mim, que me machucaram tanto. Mas eu sei que eu não sou nada do que falaram. E tá tudo certo. Então eu vou fluir. Por que eu vou ficar presa naquilo que não é uma verdade sobre mim? Se não é uma verdade, por que você tá preso nisso? É tempo de perdoar e fluir, irmãos. Isso também serve como uma prisão do passado, tá? A falta de perdão. Então é tempo hoje de tomar uma atitude e viver. Se você tem dificuldade de mudar, se você tem medo de fluir, literalmente, porque eu quero fluir, mas o meu passado me prende muito. Pega uma folha de papel, escreve nela tudo o que você sabe que é do teu passado e que te prende. É falta de perdão? Senhor, tal pessoa me feriu, mas hoje eu escolho perdoar. Senhor, eu passei por uma situação de humilhação, de constrangimento, e isso me causou feridas emocionais. Mas hoje eu escolho que essa ferida vai ser curada e eu vou fluir. Escreve no papel. Escreve no papel aquilo que você vê como uma trava na sua vida. Sabe? É um vício. Eu tenho um vício tal. É bebida. É conteúdo maior de 18. É não sei o quê. Isso é um vício que não me deixa fluir. Escreve lá. Esse não sei o que, não sei o que, não sei o que, me machucou, é um vício, não sei o que, e aí você anota nesse papel. Escreve pra Deus tudo aquilo que você sabe que é uma trava na sua vida. Isso me ajudou. Eu digo pra vocês que isso me ajudou, por quê? Porque quando eu precisei me curar do que fizeram comigo, porque cada erro tem consequências. Só que às vezes as pessoas passam no nível, irmãos. É uma humilhação tão grande, um constrangimento tão grande. Então, assim, você pode escrever aquilo no papel. Eu fiz isso de errado. Essa foi a consequência. Isso tem me travado. O meu passado me trava. Deus, isso ainda ficam na minha mente. É isso que me atrapalha de viver o que o Senhor tem pra mim. Então, escreva num papel tudo aquilo que te trava, o teu passado, tá? E entregue a Deus. Faça uma oração e fala pra Deus: Senhor, esse é o meu passado, eu te apresento ele. É tudo isso que me trava. E a partir de hoje, eu declaro que não me travará mais. E aí você joga o papel fora, ou rasga o papel, ou queima o papel. Isso vai simbolizar um novo começo na sua vida. Eu estou lançando por terra hoje aquilo que me prende. Porque tem gente que precisa de uma simbologia ali pra entender um pouquinho, literalmente, né? Que o ciclo se encerrou. Então você vai pegar um papel, escrever, rasgar,
E é isso, e bola pra frente, irmãos. E se fez alguma coisa de errado que tá te cobrando muito, te consumindo, vai lá e pede perdão. Ah, Juliana, mas e se a pessoa não quiser me perdoar? Amém, irmãos, é uma opção dela. É só ela saber o quanto doeu e machucou. Mas a sua parte você está fazendo, que é pedir perdão e tentando fazer algo diferente, entendeu? Então nós precisamos mudar as nossas estratégias. Então pega, quem quiser, faz hoje isso. Escreve tudo o que aconteceu no seu passado. Palavras que te machucaram. Os traumas que você viveu. E a partir de hoje você vai determinar. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não vai mais me travar. Isso não vai mais me paralisar. Rasga, queima e joga fora. E bora fluir. Vamos fluir? É tempo de fluir. É tempo de fluir. E fluir é uma escolha. Eu vou orar por vocês e encerrar a live por aqui. Até aqui veio a mensagem do que Deus tinha para nossas vidas. Eu coloquei uma aplicação para vocês fazerem hoje. Quem for fazer isso, não me mostra o que você escreveu no papel. Mas se você for fazer, grava um videozinho, me manda. Eu quero muito mostrar pros irmãos, assim, falar, isso aqui foi aplicado. Ó que legal. Porque isso incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. A abandonarem o passado. É uma decisão, irmãos. E você escolhe. Quer viver algo novo de Deus pra sua vida esse ano? Vamos fazer isso. Escolha viver algo novo. Escolha se desprender daquilo que te prende. Escolha se libertar dessa prisão invisível que é o passado, que nos machuca tanto. É algo que vai ser bacana pra vocês. Então, quem quiser fazer e for fazer, se for fazer lá no Instagram, me marca nos stories, que aí eu consigo republicar. Se você for fazer na sua casa, quiser gravar, manda pra mim aqui. Pode mandar aqui no TikTok ou pode me mandar lá no Instagram, tá? Me manda. Vai ser um prazer ver você abandonando o teu passado e escolhendo viver algo novo. O passado às vezes vai poder voltar, tá? Às vezes o passado vai querer vir na sua mente, mas aí você fala, tá tudo bem, eu não sou mais aquilo que eu era lá. Porque até a nossa culpa nos paralisa. Deus já nos perdoou. A vida já tá fluindo, mas a culpa do que nós fizemos no passado às vezes nos trava. Muitas das vezes eu não conseguia viver o que Deus tinha pra minha vida, porque eu falava, mas no meu passado eu fazia isso. Deus, ele não olha pro seu passado, ele olha pro teu futuro, ele vê um coração disposto a viver algo novo. Então é tempo de usarmos essa tática e começarmos a fluir, irmãos. A nossa mente é o maior campo de batalha que a gente tem, viu, irmãos? A nossa mente. Ela nos auto-sabota de uma forma tão grande. Tão grande. Ela nos faz procrastinar. A nossa mente é nosso maior campo de batalha. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. É por isso que é importante você orar pela sua mente. Hoje de noite, 10 horas, nós temos aqui a live de oração. Hoje, 10 horas, nós vamos orar pelo lar. Então, vamos orar pelo lar. Vamos orar para que Deus nos destrave do passado. Vamos orar para que o nosso lar seja abençoado. Vamos orar pela nossa mente. Então vai ser os 3 temas que eu vou abordar hoje na oração, tá? Lar, mente e mudanças. Vamos orar hoje 10 horas. Então vem comigo que eu creio que vai ser bênção, tá? Vem comigo que vamos orar por isso. É tempo da gente fluir, irmãos, e nada mais pode nos paralisar. Vamos tirar essa tranca, né? É tempo da gente vencer. Não dá pra continuar do mesmo jeito que tá. Vamos juntos. Eu vou orar por vocês rapidinho, que eu já tenho que acordar as crianças que eles vão pra escola daqui a pouco. Vamos lá, irmãos? Imagina, eu que agradeço. Gente, irmãos, eu amei. Eu amo. Viu, irmãos? Quando vocês começam a conversar comigo, quando vocês me mandam o Edivaldo. Eu gosto de live assim, viu, Edivaldo? Quando nós começamos assim a bater papo, vocês vão me ajudando na pregação. Eu tô falando aqui, vocês estão escrevendo também o ponto de vista de vocês. Vocês estão entrando na... Tipo assim, o devocional em grupo é isso. É onde nós compartilhamos, né? Ju, realmente, eu tô passando por isso. Ju, o que você falou é verdade. Ju, olha, é exatamente isso. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter... Eu gosto disso, irmãos. Lives participativas, tá? Então, Edivaldo, muito obrigada. Eduardo, Garota da Moto Honda, a Nick, irmãos, todos vocês, muito obrigada. Porque eu gosto de lives assim. O nosso irmão Valdemar, eu gosto de lives assim, irmãos. Que nós conversamos. Eu tô aqui na live, mas eu tô lendo todos os comentários. Pros irmãos que entraram, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Eu não parei pra dar bom dia, porque senão eu ia perder o foco do que eu tava falando. Mas eu gosto de live assim, participativa. Eu acho que live tem que ser assim. Se a gente não tá se comunicando, é porque vocês não estão entendendo. Então eu gosto de live assim,
cada um tem o seu ponto de vista sobre aquele assunto, cada um interpreta de uma forma, isso é muito legal. E é bom que a gente se une e faz uma mensagem maravilhosa juntos, né? E vai ficar salvo esse vídeo lá no YouTube e lá no Instagram, tá? Vai ficar salvo, daqui a pouco eu já posto lá. E não esquece que hoje 10 horas nós temos oração, então se você precisa de uma oração específica, vem pra live de noite, porque é tempo de... Sabemos que o problema é nosso, nós vamos buscar em oração, porque em Deus é uma solução. O problema é nosso, mas a solução está nele. Então vamos juntos orar, amém? Deus, eu quero primeiramente lhe agradecer por esta live maravilhosa que nós tivemos aqui contigo. Muito obrigada, Pai, por cada irmão que passou por aqui. Que o Senhor abençoe cada vida que parou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, ouvindo a palavra, sendo direcionados, entendendo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ouvindo aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos corações nessa manhã, nos dando direcionamento. Muito obrigada, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos deu de situações do passado que eram muito destrutivas para o nosso futuro, mas o Senhor teve ali cuidado e zelo, tirou da nossa vida, arrancou no momento certo e não deixou que aquilo causasse mais frustrações. Nos ajude, Pai, a não olhar mais para trás e sim focar naquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a não ter mais saudade daquilo que se foi, porque aquilo nos condena, aquilo nos paralisa tanto. Mas nos ensina a confiar no novo recomeço que há em Ti, porque sabemos que contigo nós seguimos em frente. O Senhor é aquele que nos dá força para vencer, o Senhor é aquele que tem uma nova história para nós, um novo começo está em Ti. Então que nós venhamos abandonar o passado e viver algo novo, Pai, porque são coisas grandes que o Senhor tem para nossas vidas, nós precisamos viver isso. Mesmo quando nosso coração ainda está preso em coisas antigas, nos ensina, Pai, a literalmente nos esvaziar daquilo que não tem mais que estar ali. Seja mágoas, seja sentimentos, seja pensamentos, seja lembranças, memórias, tudo aquilo que nos prende àquela fase que nos travava tanto, que seja ali liberada, sabe? Que nós venhamos ser libertos para fluir, que nós venhamos viver longe de Sodoma e Gomorra, da vida que para trás ficou. E assim como Abraão, que nós venhamos interceder uns pelos outros e viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que são coisas novas. Porque as coisas velhas já se passaram contigo, tudo novo se fez. Usa as nossas orações para salvar aqueles que nós amamos. E usa as nossas orações para mudar a nossa vida, que nós venhamos ser testemunho vivo de um Deus que tem um novo começo, uma nova chance. Para o mundo, o que estava descrito sobre a nossa vida é que acabou ali, a nossa história. Mas o Senhor tem algo grande. E o Senhor não determinou o fim ainda. O Senhor determinou novos começos. E eu creio que muitas coisas vão começar a mudar este mês. E nós viveremos coisas grandes para a glória do seu santo e poderoso nome. Que hoje seja um dia abençoado. E que o restante dessa semana sejam dias para a glória do Senhor abençoados, bem-sucedidos, prósperos, com bons momentos, sonhos alcançados, família mais unida, novas chances, oportunidades e boas notícias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fica na paz. Deus abençoe. Um super beijo pra você. Pega a parte boa que você entendeu na mensagem e segue em frente. O que não serviu pra você, descarta. Mas olha, segue em frente com a orientação. Não olhe pro passado. Foque no que Deus tem pra você, porque são coisas grandes que estão preparadas pra você. O que você precisa é posicionar-se e escolher. O que eu vou fazer agora? Quais são os meus próximos passos? Porque o meu futuro é determinado pelo meu hoje. Então hoje é tempo de escolher. Eu quero mudar de verdade? Então eu vou começar a fluir. Abandona o passado e só segue em frente. Porque Deus tem o melhor pra ti. Amém? Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo todo o tempo. 10 horas eu volto com vocês. Fiquem na paz. Grande beijo. Tchau, tchau.